começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre ensino especial. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantir o direito à igualdade é garantir condições de estudo para todos os brasileiros. No último censo realizado pelo IBGE em 2010, mais de 45 milhões e meio de pessoas disseram ter algum tipo de deficiência. Muitas necessitam de ensino especial. E para falar sobre como esse tipo de educação é oferecido, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Yuri Gagarin de Mello, presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Distrito Federal. Ele também preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-DF. Seja bem-vindo, doutor Yuri. O que tem sido feito para garantir a educação para todos? Olha, o tema sobre a pessoa com deficiência é um tema relativamente novo. Ele tomou o impulso de 2009 para cá com assinaturas de tratados internacionais. Do ponto de vista operacional, muito tem se mudado no Brasil em termos de acessibilidade. O Estado procura estabelecer colégios adaptados, procura estabelecer uma inclusão mais intensa. Não só a inclusão da pessoa com deficiência no meio social, mas a inclusão também da pessoa sem deficiência, juntamente à pessoa com deficiência. Então, esse equilíbrio é que tem trazido o Brasil e tem acordado o poder público no sentido de trazer um investimento maior. O maior exemplo desse é o programa Viver Sem Limites, com o investimento do governo federal na área em torno de 7 bilhões de reais. E também está aqui conosco a pedagoga Maraísa Estevam. Ela é chefe do Núcleo de Transtorno Global do Desenvolvimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Seja bem-vinda, professora Maraísa. Obrigada. Qual que é o diferencial que o ensino especial deve ter? Os professores, por exemplo, eles têm alguma preparação especial? Sim. A pessoa com deficiência, ela necessita de programas específicos para cada fase da vida dela. E, para isso, nós precisamos de professores especializados nesses programas. Não só profissionais capacitados nesta área, mas todas as ferramentas pedagógicas de trabalho também são importantes. E tem crescido no Brasil a busca por alternativas para promover o desenvolvimento e a educação de pessoas com deficiência. Em Brasília, uma professora adaptou uma técnica japonesa para facilitar o aprendizado da matemática. Aprender brincando. Para esta turma, a aula em formato lúdico tem um significado ainda mais especial. O soroban, uma técnica japonesa para fazer contas, tem ajudado muitos deficientes visuais a lidar com operações matemáticas. Soroban é o lápis e o papel do cego, que é onde ele vai desenvolver as técnicas e vai fazer os cálculos. A professora Satiko trabalha há 17 anos com deficientes visuais e adaptou a técnica japonesa para deixar o jeito de ensinar matemática mais fácil e atraente. Com materiais reciclados, ela produz sorobans de diferentes níveis. Começa ensinando as operações básicas e vai aumentando a dificuldade. Além de facilitar na hora de fazer cálculos, a técnica ajuda a melhorar a concentração e a memorização. O trabalho da gente está sendo bom, tá surtindo efeito. Eles estão não só usando em escola, eles estão usando para fazer compra, para anotar um telefone. Até para anotar um telefone a gente pode anotar aqui, existem as técnicas. Para os adultos, o soroban também ajuda e muito. José Aurélio perdeu a visão por causa de uma doença e teve que reaprender muita coisa. Tive que me reinserir na sociedade, né? Tive que começar do zero, aprender o braille, recomeçar na matemática através do soroban e outras práticas do dia a dia. José Aurélio acredita que o acesso à técnica japonesa pode ajudar no desenvolvimento e na inserção social dos deficientes visuais. A grande maioria dos alunos, infelizmente, eles com alguma deficiência, eles tem um certo temor de não ser aceito na sociedade. E a partir do momento que o professor itinerante tem a qualificação para transmitir a matéria necessária para esses alunos, eles vão se desenvolver com mais facilidade.
Professora Maraísa, projetos como esse ajudam a fazer a diferença para as pessoas com deficiência? Bastante. Não só para a pessoa com deficiência, mas também para os alunos, né, regulares. O Soroban, ele é aplicado em todo o Japão. Então, uma experiência que foi trazida para o Brasil, e lá no Japão não são só para crianças com deficiência. Ele é utilizado também pelas pessoas sem deficiência. E eu acho que a importância dessas ferramentas de tecnologia assistiva é que elas também possam ser utilizadas por todos, não só pelas pessoas com deficiência, porque isso é a verdadeira inclusão. Não é você criar uma ferramenta específica só para aquele público, mas que todos possam também se beneficiarem desses programas, dessas ferramentas, dessas tecnologias assistivas. Existe algum tipo de incentivo, doutor Yuri, para quem desenvolve projetos como esse, para as escolas investirem mais em projetos como esse? Os incentivos, além de estarem do ponto de vista do trabalho social, é o trabalho efetivamente de reabilitação, o trabalho de inclusão. Isso é muito importante porque cria uma característica de sentimento de igualdade entre as pessoas. Porque até antes, quando a discussão era menos feita, existia aquela coisa de você ter pena, de você ter dó da pessoa com deficiência, e a sociedade não tinha aquela visão de que se o Estado fornecer os instrumentos necessários, você tem uma pessoa que efetivamente pode ser praticamente igual a você e desenvolver as mesmas funções. Então, o plano educacional é o primeiro passo para isso, porque você passa a estabelecer na criança já esse procedimento de que você ser diferente é igual também, quer dizer, você não tem essa diferenciação. Eu acho que o processo de construção cultural de um país começa exatamente nessa educação mais básica. Então, acho que o Brasil avança muito nesse ponto, mas muito teremos que fazer ainda. Professora, o doutor Yuri falou aqui na educação básica. A senhora idealizou um projeto na Universidade de Brasília que ajuda na alfabetização de pessoas com deficiência. Como é que ele funciona? Esse projeto ele foi um sonho, né, realizado, um trabalho de 2 anos de conclusão de curso, de alunos do curso de computação da Universidade de Brasília. Então, nós desenvolvemos um software que demos um nome de Participar. Por que participar? Para que ele participe das redes sociais, para que ele seja alfabetizado e participe do mundo, né? Do mundo virtual, do mundo social, enfim. E o grande diferencial desse software, ele, em primeiro lugar, ele não é um método de alfabetização, ele não se propõe a isso. Ele veio para preencher uma lacuna, né, existente entre os métodos infantilizados de alfabetização, que não atingiam o público adulto, jovens e adultos com deficiência intelectual. Então, esse é o grande diferencial desse trabalho. E, com isso, eles têm conseguido alfabetizar-se e comunicar-se com o mundo através das redes sociais, internet e assim por diante. E muitos deles que estão sendo alfabetizados também têm conseguido entrar no mercado de trabalho, que esse, para nós, é a grande importância social desse trabalho. Então, assim, o grande pulo do gato realmente desse trabalho foi isso, proporcionar essa inclusão social através da alfabetização, que é uma habilidade básica hoje. E como é que as pessoas podem ter acesso a esse software? Ele já está disponível? Esse software, ele foi lançado, inclusive, em todos os países de língua portuguesa. E a Secretaria de Educação do Distrito Federal, ela tem disponibilizado para os centros de ensino especiais e as escolas, as pessoas, os pais, as famílias que desejarem, né, elas podem enviar um e-mail para a Universidade de Brasília, que é o projeto participar@gmail.com, e podem solicitar. Ele é um software gratuito, mas ele não é um software livre, né? Nós doamos os nossos direitos autorais para a Universidade de Brasília, então é necessário que a pessoa solicite autorização de uso, mas ele não é um software livre, não pode ser feito cópias, né, aleatoriamente, tá? Dentro dessa linha do software, o público-alvo especificamente seria a pessoa com deficiência mental, mas a gente poderia dizer que ele abarcaria também a questão dos surdos, cegos surdos. Como a gente viu a exemplo do Soroban, né, todas as pessoas que dele necessitarem, nós já temos relatos de experiências de pessoas idosas que estão utilizando, né, e que não têm déficit intelectual, mas que em determinada fase da sua vida não tiveram oportunidade de serem alfabetizados. Então, ele é um software que pode ser trabalhado, ele se propõe a isso, ele foi uma ousadia nossa, ele foi construído todo com recursos nossos, né? Não tivemos apoio financeiro,
nem apoio pedagógico, enfim, de ninguém, né? Foi uma ousadia junto com esses alunos da Universidade de Brasília, do orientador deles, que é o professor Wilson, do curso de computação, e eu, né, que bancamos financeiramente todo esse projeto também. Então, doamos realmente esse trabalho para a sociedade. É um trabalho que ele saiu a versão 2 já. Estamos trabalhando também em outros softwares, em outras versões. Por exemplo, vamos lançar a Matemática para a Vida, vamos lançar também um outro software voltado para trabalhar com pessoas com mais comprometimento, como autismo e paralisia cerebral, com atividades de vida diária, onde a pessoa possa aprender a amarrar seu sapato, a pentear seu cabelo, as meninas a passarem um batom, que são habilidades simples para a gente, mas que para eles têm um grande significado, escovar os seus dentes e assim por diante, né? Então, estamos utilizando essa ferramenta de tecnologia para isso. Flávia, a gente sempre, quando fala sobre pessoa com deficiência, tudo custa 4 vezes mais caro. Eu estive fazendo um estudo recentemente na área tributária para saber se haveria a possibilidade de redução de custos sobre os insumos. É até um incentivo, né? Exatamente. Nós já temos hoje no Brasil uma redução de impostos federais, seria o imposto de importação e o imposto sobre produtos industrializados. Mas isso ainda é muito pouco diante da questão da necessidade da pessoa com deficiência. Se nós tivéssemos as reduções de impostos, como imposto sobre serviços, ICMS, que seriam impostos estaduais, impostos municipais, nós teríamos hoje uma diminuição dos custos, além do que já é oferecido, em torno de 30% a 40%. Por exemplo, na compra de uma cadeira de rodas, digamos. Então, a situação da pessoa com deficiência é uma situação que tem que ser olhada efetivamente com muito carinho. E eu acho que mais projetos, mais ideias de redução de custos devem ser feitas. Você veja o exemplo da professora Maraísa, em que tem que disponibilizar, juntamente com seus colegas de pesquisa, valores até do próprio bolso para desenvolver projetos belos, né, como esse que está sendo feito, e de grande relevância e de grande profundidade no desenvolvimento cultural e social desse país, na pessoa com deficiência. E o esforço dessas pessoas tem surtido efeito, né? Não tenha dúvida. Eu acho que o Brasil ele começa a verificar que deve olhar para as pessoas com deficiência e atender um princípio básico da Constituição Federal Brasileira, que é o princípio da isonomia, não é? Que diz, lá está muito claro, muito bonito, mas nós temos que botar isso em prática. Quer dizer, tratar todos de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Então, acho que nós temos que trabalhar mais o segundo ponto desse princípio constitucional e o Brasil está caminhando para isso. Bom, e nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. O artigo 5º volta já. De volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são a pedagoga Maraísa Estevão e Yuri Gagarin, presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do GDF. No programa de hoje estamos falando sobre ensino especial. A Convenção de Direito das Pessoas com Deficiência, promulgada pela Organização das Nações Unidas em 2007, prevê que os estados devem assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. O Brasil é parte desse tratado, que tem valor de emenda constitucional desde 2008 e tem implementado uma série de medidas que já mostram resultado. Dados do Censo da Educação Básica indicam que o crescimento de matrículas de estudantes da educação especial em classes comuns passou de 28% em 2003 para 74% em 2011. No mesmo período, o número de escolas com inclusão aumentou mais de 600%. Foi de 13 mil para mais de 93 mil. Doutor Yuri, que tipo de políticas têm sido implementadas para poder fazer a diferença aí? Primeiro é a participação e a conscientização de que o Brasil é signatário de um tratado sobre direitos humanos, né? Um tratado sobre direitos humanos tem efetivamente força constitucional e essa força constitucional tem que ser cumprida. A Constituição é a lei maior, a lei fundamental e efetivamente ela tem que ser cumprida. A Convenção ela veio realmente convalidar os princípios constitucionais que envolvem efetivamente o atendimento a políticas públicas de inclusão social no Brasil. Um dos pontos de inclusão social tem sido esse programa Viver Sem Limites. Mas, independentemente do programa Viver Sem Limites, que é um programa do governo federal de alocação de verbas no valor de aproximadamente 7 bilhões de reais, vem o trabalho que é feito
pela própria sociedade civil, junto aos governos estaduais e municipais, de conscientização de que os estados, de que os governadores, de que os prefeitos, de que os envolvidos na política local devem ter essa consciência na hora, efetivamente, de voltar as suas políticas para a assistência das pessoas com deficiência. Um maior exemplo disso tem sido o atendimento, por exemplo, uma tentativa, mas que está sendo feito ainda de forma muito tímida, mas já está acontecendo, o fornecimento de cães-guias no Brasil hoje, que tem um custo muito caro, o fornecimento e adaptação de colégios na área de braille, efetivamente para as pessoas que não têm a possibilidade de ver, então, e estabelecendo a possibilidade de professores especializados nessa área. Então, o Estado ele tem proporcionado ou procurado proporcionar cursos de formação inclusiva para que, efetivamente, os professores tenham essa condição de fornecer esse trabalho especializado. Professor, e qual que é a importância para as pessoas com deficiência dessa inclusão? A inclusão, ela é um processo. Ela deve ser entendida como um processo de adaptação dessa pessoa na sociedade, não somente na escola. Nós puxamos para a educação a responsabilidade dessa inclusão, mas, na verdade, ela é uma inclusão em todas as políticas públicas. É importante a gente deixar claro que a inclusão ela não é educacional somente. A inclusão da pessoa com deficiência, ela é num shopping, num supermercado, num hospital, enfim, todas as áreas da nossa sociedade. Mas a educação especial, ela puxou para si realmente essa responsabilidade e com essa possibilidade de convivência na escola com outras crianças sem deficiência, o nosso público, né, as crianças com deficiência, elas têm realmente conseguido, né, se adaptar, conseguido adquirir novas habilidades que às vezes somente no seu mundo pequeno ali dentro do seu guetozinho elas ficariam mais limitadas, então elas conseguem desenvolver mais habilidades. Por outro lado, a inclusão também não é para todos ainda, né? É importante que aquela criança que ainda precise realmente de ferramentas mais específicas para desenvolver as suas habilidades até chegar ao processo da inclusão, que ela realmente tenha acesso a uma escola especial, a um programa especial antes de chegar nessa inclusão. Então, a gente precisa fazer a inclusão de uma forma muito responsável, né? A inclusão, ela veio para ficar, ótimo, né? Que bom que todo mundo está trabalhando em cima dessa nova fase da nossa sociedade. Mas nós mal vivenciamos a fase da integração e estamos agora dentro do processo de inclusão. Então, é importante fazer isso com muita responsabilidade e entender que existem ainda pessoas com deficiência que não estão ainda preparadas, não conseguiram ainda desenvolver os conteúdos básicos de vida para chegar dentro de uma escola regular. É questão de sobrevivência dentro de uma escola regular. E no caso de uma criança que precisa de um acompanhante o tempo inteiro, como é que fica? A família tem que providenciar esse acompanhante, a escola se responsabiliza, com quem fica esse custo? Eu tive a oportunidade, como presidente do CODED, como presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Distrito Federal, de participar de uma discussão recente sobre isso aqui em Brasília, em que uma mãe foi num determinado colégio em Brasília para fazer a matrícula do filho no colégio. Só que essa criança precisava de um atendimento especial, salvo engano, um acompanhante. Nesse exato momento, o colégio alguns colégios exigiram um valor maior na mensalidade. E essa discussão foi muito atiçada aqui em Brasília. Eu vi posições dos dois lados, inclusive do próprio Ministério Público, de pessoas de que o colégio não deveria fazer esse pagamento desse acompanhante, isso deveria ser feito pelos pais. Ouvi posições de que isso deveria ser dissolvido de alguma forma nas mensalidades. Então a discussão ainda é uma discussão recente. Ela não está convalidada, ela não está firmada ainda, e nós estamos acompanhando aí os posicionamentos judiciais e acompanhando os posicionamentos do Ministério Público como fiscal da lei para ver qual a posição que será adotada. Ainda vai ter muita discussão. Muita discussão, porque você envolve diretamente a questão do ensino privado, claro, e envolve a questão constitucional, que é de você tratar as pessoas de forma desigual na medida da sua desigualdade. Nós temos na Secretaria de Educação um trabalho realizado por monitores. Então, quando essa criança necessita realmente de um atendimento mais individualizado na escola regular,
nós temos os monitores que acompanham na sua higiene pessoal, né? No ensino público. No ensino público. Isso. Inclusive, hoje nós temos uma realidade na rede do Distrito Federal de muitas crianças das escolas públicas têm passado para a rede pública, né, das escolas particulares, quer dizer, passado para a rede pública, em função desse atendimento com maior olhar, né, com um olhar diferenciado que, infelizmente, as escolas particulares ainda não conseguiram fazer. Inclusive, eu tenho ouvido exatamente de alguns empresários na área particular, exatamente isso. Olha, a gente não tem condição de ofertar um trabalho nesse nível, então a gente faz um encaminhamento ao setor público, realmente que sai na frente. Mas eu acho que, e penso, professora, que o exemplo tem que ser dado para todos. O Estado já está fazendo a sua parte, mas a iniciativa privada também tem que fazer a sua parte. E nas ruas as pessoas falam sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Os estudos têm demonstrado, tanto da pedagogia como da área da educação específica, que a socialização dessas crianças é o caminho mais correto e que leva a uma evolução bem maior. É normal que uma criança com necessidade especial estudar com uma criança normal. Isso não vai influenciar em nada. Isso ajuda mais ele para adquirir conhecimento. Isso é bom para elas, é provado que é. E também é bom para as outras crianças, para as crianças ditas normais, né? Entender as dificuldades dos outros. O ambiente familiar, o ambiente de convívio do ser humano, seja ele de qual tipo for, com estimulação, né, o máximo possível, é o que ajuda o desenvolvimento de qualquer ser humano. A educação é um espaço para transformar preconceitos, é um espaço para desfazer a ignorância e na medida que a gente deixa de ser ignorante, a gente diminui o preconceito. Professora Maraísa, a inclusão realmente ajuda os dois lados, todo o tipo de estudante, como disseram os entrevistados. Eu acho assim, interessante, desculpa até o sorriso um pouco sarcástico, mas as pessoas falam muito da inclusão da pessoa com deficiência como socialização. Lógico, é importante essa socialização, mas não é só isso. A criança, a pessoa com deficiência, ela não está na escola somente para uma socialização. Ela está lá para aprender, para adquirir conhecimentos de vida como qualquer outra criança. E para isso ela precisa de uma adaptação curricular, ela precisa de ferramentas específicas para a sua necessidade. O professor que trabalha com essa criança, ele precisa entender que conteúdos de vida precisam ser ensinados. O que eu preciso ensinar para o meu aluno hoje para que amanhã ele possa? Possa o quê? Sobreviver na vida. Não são aqueles montes de conteúdo que a gente tem na LDB, mas são conteúdos de vida. Por exemplo, a matemática, aprender o dinheiro, aprender a fazer um troco para sobreviver na vida. Então, a inclusão, ela não é somente a socialização. A criança com deficiência, ela não está na escola somente para se socializar, para fazer coleguinhas, fazer amizade. E nem para as outras que não têm deficiência aprenderem a conviver com a diversidade. O objetivo da inclusão não é somente esse. Mas isso tem ajudado na profissionalização, por exemplo, das pessoas com deficiência, o fato de estudar numa escola inclusiva? A importância da profissionalização para essa pessoa com deficiência intelectual, com o plano Viver Sem Limite, a gente vê que eles agora vão ter acesso ao Sistema S. Mas não é só o acesso, né, doutor Yuri? Precisa ter uma adaptação toda de conteúdos dentro do Sistema S, para que esse aluno consiga realmente aprender a desenvolver como qualquer outro aluno lá dentro. Como a senhora sempre falou muito bem, nós temos que ter uma adaptação com responsabilidade. Sim. Não é partir do pressuposto que eu estou com pena ou com dó da pessoa. Eu acho que o processo ele é muito mais amplo do que isso. Passa, inclusive, acho que muito bem colocado aqui pela professora, a questão da própria ideia construtivista do conhecimento, ou seja, você estabelecer um preparo à pessoa com deficiência, mas um preparo para a vida. Para a vida. Né? Um preparo real. Exato, que ele vai ter a oportunidade de desenvolver o conhecimento dentro de uma sala de aula, dentro de um laboratório, mas que ele vai sair dali e ele vai servir como um exemplo e vai passar esses conhecimentos para a sua vida pessoal, para a sua família, quer dizer, para os seus entes queridos. Então, e para a própria sociedade e o meio onde convive. Então, nós estamos dentro de um processo de construção de conhecimento e esse processo de construção de conhecimento, ele tem que ter um retorno social muito intenso. Agora, para ter o retorno social, que é a sociabilidade, você tem que dar o aprendizado.
aprendizado adequado, um aprendizado livre de discriminação, um aprendizado livre da intolerância, um aprendizado livre do racismo. E a educação Então, é a ferramenta para poder diminuir o preconceito? O primeiro passo, eu diria que seria isso, porque a educação ela participa de um processo de conscientização. Quando você está aprendendo, nós estamos nos conscientizando daquela verdade. O Estado, a sociedade civil, deve olhar para a deficiência específica de cada um e dar o tratamento digno àquela pessoa, dando oportunidade para que aquela pessoa também possa realizar as suas tarefas na medida do possível. Então, esse é o verdadeiro princípio do respeito à dignidade da pessoa humana. Professor, só para encerrar, eu queria que a senhora falasse o que é preciso para garantir dignidade para as pessoas com deficiência. A gente precisa ver que a pessoa com deficiência ela tem direito a todas as políticas públicas. A pessoa com deficiência ela não é da educação, né? Como a gente tem trazido bastante as discussões, a inclusão na escola, enfim. Mas a pessoa com deficiência ela é da nossa sociedade. Né? Cabe a nós, enquanto cidadãos, ajudarmos na formação desse ser humano. Né? Então, eu estou num shopping, ajudar essa pessoa a utilizar uma escada rolante, a utilizar um elevador, a ensiná-la realmente. A gente, como cidadão, pode fazer a nossa parte, todos nós podemos fazer a nossa parte para dirimir também esses pré-hífen conceitos, né, que foram colocados aí na educação especial. Bom, e com essa constatação nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Maraísa Estevam, doutor Yuri Mello, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!